Fagel sempre chega na frente, porque já não é enrolação, é só aprovação. 6 anos seguidos com o maior número de aprovados. Ninguém nunca fez tanto em tão pouco tempo. E Ginalice da Silva, primeiro lugar, Nutrição UFP, Biomedicina UFP. Nayeli Santos, primeiro lugar, Biologia UEMA, recordista de pontos. Camila Lima, primeiro lugar em Gestão de RH, Universidade Anhanguera de São Paulo. Reginara Teixeira, Enfermagem UEMA. Iago Lucas, Farmácia UFMA. Eles são todos diferentes, mas uma coisa eles têm em comum. Todos eles fazem GEL. GEL Vestibulares, seu acesso à universidade. Ok, vamos lá, galera, bom dia. Vamos dar início a mais uma aula hoje de física do nosso curso aí pelos GEL Vestibulares. Corrente elétrica é o tema da nossa aula de hoje, certo? Então é o seguinte, todos os dias nós nos perguntamos onde tem corrente elétrica, qual a vantagem, qual a utilidade, onde começou. Olha, você vai entender hoje que corrente, na verdade, é um movimento de cargas elétricas. Movimento esse que não é um movimento de qualquer maneira, é um movimento organizado. Vamos olhar aqui comigo rapidinho na tela a seguinte ilustração. Observe a seguinte secção do fio. Imagine isso aqui sendo um pequeno segmento, um pequeno pedaço de um fio condutor de corrente elétrica. Imagine agora no interior desse fio várias cargas em um único movimento, no movimento organizado em um único sentido, cargas negativas denominadas elétrons. Estas cargas, quando em movimento organizado, constituem o que nós conhecemos como corrente elétrica. Daí então a definição de corrente elétrica. Vamos lá, corrente elétrica então seria o quê? O movimento organizado de cargas negativas. Movimento organizado de cargas negativas é denominado corrente elétrica. Ok, vamos dar continuidade. Essa é a definição qualitativa da corrente elétrica. Mas hoje nós sabemos que tudo necessita de um cálculo, de uma definição quantitativa. Como eu faço para calcular essa corrente elétrica? A corrente elétrica é definida pela letra I, ok? O I representa a nossa corrente elétrica. Essa corrente, na verdade, é o quociente entre a quantidade de carga que percorre essa pequena secção do fio, dividido pelo intervalo de tempo que essas cargas demoram para atravessar esse pequeno segmento do fio. Então, quanto mais carga passar aqui, no menor intervalo de tempo, maior será a corrente elétrica. Como eu faço para medir essa corrente, professor? Faço. A corrente elétrica aí é medida, olha só, carga nós aprendemos na aula anterior que é medida em Coulomb, tempo é em segundos. Só que em homenagem ao físico francês que falou sobre essa corrente, nós vamos representar a unidade da corrente por A maiúsculo, em homenagem a ampere, tá bom? Escreve-se ampere, mas a pronúncia é em francês, é ampere. Então, quando eu falar 2 amperes, 3 amperes, 4 amperes, eu estou falando da corrente elétrica, certo? Então, unidade de corrente, ampere. Olha só, a corrente está presente no nosso dia a dia em todas as situações, porque toda a nossa vida hoje tem base na eletricidade, e a corrente é o que leva a energia, o fluxo de energia para todos os aparelhos eletrônicos. Uma parte bem interessante que você tem que entender é o seguinte: eu sempre falo de corrente quando eu estou ligando uma televisão, ligando o ventilador, mas e você sabe qual é a aplicação da corrente no seu corpo? Vamos rapidinho para cá, é bem interessante. Esse é o chamado efeito fisiológico da corrente. Olha só, o efeito fisiológico é o efeito que a corrente produz em nós, no nosso corpo. Nós somos excelentes condutores. Portanto, não devemos entrar em contato com grandes correntes, já que grandes correntes podem facilmente provocar um efeito conhecido como efeito Joule. O efeito Joule é aquele efeito onde todo o material que está em contato com essa corrente, ele superaquece. É por isso que, geralmente, quando pessoas levam grandes correntes, elas sofrem grandes queimaduras. É o efeito Joule, a corrente aí em ação. Gente, efeito fisiológico, olha só, nós somos formados por músculos, que é o que garante o nosso movimento. E a corrente, quando nós sofremos uma pequena descarga, a corrente faz com que nossos músculos contraiam rapidamente. Essas contrações podem produzir, por exemplo, no nosso músculo mais importante do corpo, que é o coração, um infarto, porque ela vai fazer o coração contrair rapidamente. Quando você leva um choque, imaginemos a seguinte posição. Imagine aqui uma pequena tomada elétrica, correto? E aí você, infelizmente,
tocou nessa tomada desprotegida e levou um choque. A corrente ela vai passar pelo seu corpo, porque ele é condutor. Agora tem N formas dela passar pelo seu corpo. Ela pode passar do seu braço para o outro braço. É muito perigoso, porque ela passa pelo coração, que é um músculo, e como ela faz os músculos contrair, é para fazer o coração contrair, e isso pode gerar um infarto. É também perigoso se ela descer de um braço só por uma perna, porque pode ser uma grande concentração e pode queimar bastante a sua perna. E perigosíssimo se a corrente subir. Por quê? Porque todos os nossos pensamentos e movimentos são através da comunicação dos neurônios que mandam uma descarga elétrica para o outro. E essa corrente vai fazer com que haja um encontro desses campos elétricos, o campo criado no seu cérebro e o da corrente, podendo produzir a morte cerebral e a pessoa entrar até em coma. É também importante notar, então, que dos males o menor, mas é o que mais acontece, ainda bem, quando você leva o choque, a corrente desce até o ponto central, se divide em suas pernas, é por isso que na maioria dos casos não vai produzir nenhum dano maior. Isso também, lógico, vai depender de quem? Da quantidade de corrente que passou pelo corpo. Entendido? Importante notar, então, que o efeito fisiológico da corrente é que ela produz o quê? Produz no corpo contrações musculares, tá bom? Então, efeito fisiológico da corrente é exatamente produzir contrações musculares. Por isso aquela ideia de quando você leva um choque, você tem vários tremores ao mesmo tempo em alta velocidade. São as contrações que a corrente está produzindo no seu corpo, certo? Para a gente encerrar a nossa aulinha de corrente elétrica, a gente vai falar do seguinte, de um diagrama importante. Toda vez que tu tiver um gráfico de carga pelo intervalo de tempo, a área desse gráfico, tá bom? Olha só, vai te fornecer a corrente, ou vice-versa. Se for um gráfico de corrente pelo intervalo de tempo, a área deste vai fornecer a quantidade de carga que passou pelo corpo. Bons estudos e até a próxima. Lugar ao sol, vencer ao meu dia.